melhor caminho, viu, doutor? Sim. Então eu peço uma medida cautelar incidental, Medida cautelar. alegando que é contraditório com esse próximo leilão. Alegando que, se for, né, de fato, o leilão for à frente, acaba caindo em contradição com o primeiro pedido que foi suspenso, com a primeira decisão que suspendeu o leilão. Olha que interessante, olha como o direito é traiçoeiro, né? Lá no primeiro nós conseguimos em tutela antecipada, porque é o objeto da ação. Agora, a segunda suspensão é através de medida cautelar. Então, a peça que nós vamos fazer tem que estar lá, medida cautelar. Ou seja, uma medida cautelar pura para suspender o leilão, porque senão vai atingir o mérito da ação declaratória de nulidade. Entendeu, doutor? Tá. Então, assim, professor, já que a leiloeira apresentou a petição, né, eu contraponho com esta medida cautelar para o juiz de primeiro grau julgar, né, se ele aceita ou não a medida cautelar. Se o juiz der uma decisão, né, o juiz, juíza, agendando, aí o doutor consegue agravar dessa decisão. Entendeu, doutor? Certo, certo. É que, na verdade, eu estou vendo aqui, professor, sim, edital de primeiro e segundo leilão e intimação. A leiloeira já apresentou que, vamos ver aqui, na verdade, professora, ela só se manifestou... Ela só peticionou, ela peticionou, mas não tivemos a resposta do juiz, não foi agendado de fato, né? Sim, sim, porque o magistrado aqui, eu estou lendo o despacho dele, ele só deu o nome, né, indicou a leiloeira, os telefones, mas ainda realmente ele não agendou o leilão. Mas ele indicou a leiloeira. Na petição foi indicada a leiloeira. O juiz não soltou despacho sobre a petição, né? Sobre a última petição, não. Essa petição foi há pouco, inclusive. Entendi. Como tem a petição, dá para o doutor fazer sim. Dá para fazer já o mandado, né, pedir, né, através de medida tutela provisória, mas dessa vez é uma cautelar. Então dá para fazer sim, viu, doutor? Dá para fazer a peça cautelar pedindo a suspensão do leilão. Dá para fazer isso sim. A cautelar é artigo 301 ou 302 do CPC, professor? Vai usar o 301, a fundamentação 301. E o que o doutor tem que deixar claro nessa peça? Que diante da petição tal, das folhas tais, se sentiu na iminência de risco. Diante desse fato, requer a suspensão do leilão. Por quê? Porque se o doutor faz isso e não menciona diante das folhas tais, corre o risco do juiz soltar um despacho e falar, não, mas eu não decidi nada, como que você já faz uma cautelar, entendeu? Professor, eu até peço desculpas aqui, eu olhei melhor a petição, sim, já tem a leiloeira, sejam realizados lá total abaixo designados. Tem previsão para os dias 9 e 18 de julho. Então a leiloeira se manifestou, mas a juíza não, o juiz não, né? Não, ainda não. Ainda não. Então já dá para pedir a suspensão, só que dessa vez através de medida cautelar. Dá para fazer, doutor? Tem que fazer, hein? Tem que fazer. Sim. Eu não sei se é o caso, mas doutor, não sei, fica a dica para os próximos. Mas tem colega advogado que pede a liminar, se ela é positiva, é cobrado um valor. Então o doutor pode fazer esse tipo de contrato. Um exemplo, vou pedir a tutela antecipada. Se for positiva, o valor é 2 mil, 3 mil. Então, pode ser feito contrato dessa forma também, tá? Não sei se foi feito, doutor, mas fica uma dica aí, porque é permitido, tá? É bom para mim, né, professor, porque o conhecimento sempre liberta, né? Mas nesse caso, a coitada da minha cliente, assim, ela tá realmente arrasada. Entendi. Porque outros advogados já tinham, né, assumido o caso, mas caíram fora, porque o caso é totalmente desgastante. Eu ia, sinceramente, professora, semana passada eu disse chega, porque eu não estou também nas minhas melhores saúdes, mas aí, poxa, aí invocou uma coisa chamada honra, né, professor? Poxa, olha... Nós somos seres humanos, né? Coração, né? Coração. O doutor também é. Eu sinto isso. O doutor ganhou um amigo aqui, já se conhece um tempo. Eu sei, o doutor é coração.
a gente não quer deixar ninguém na mão, né? Deixar de ajudar, eu sei disso. Agora que o doutor está atuando com qualidade, tá. Não deixa de fazer mal. Por quê? Esses processos, a gente nunca vai falar para um cliente que existe causa-ganha, porque não existe, né? O judiciário é terrível, é ruim, mas tem processo que a gente sabe que é ruim. E esse tipo de processo é ruim, porque leilão é difícil você conseguir a nulidade, é difícil você conseguir a suspensão. Então, são tentativas que se dão certo, claro, a gente fica muito feliz, vamos fundamentar bem, vamos estudar, quebrar a cabeça, como deu certo, mas são tentativas, e é isso que a gente tem que deixar claro para o cliente, porque o cliente, muitas vezes, ele tem aquela sensação, contratei o doutor, está resolvido, né, ganhei a ação, e não é assim, né, porque a ação já não ajuda, é uma ação ruim, né, então o doutor tem que blindar a mente nesse sentido, para não fazer mal, viu, doutor Vinícius? Quero o teu bem, faz mal, porque faz mal mesmo. Esse tipo de... É ruim, é cansativo. Esse tipo de processo, um exemplo, você vai cobrar 10 mil. O cliente às vezes acha caro, é trabalhoso, porque você tem que quebrar a cabeça, estuda e quebra a cabeça e faz aqui, faz ali, você vê. O doutor já levou uma tutela. Poxa, arrasou, arrebentou, né? E muitas vezes o cliente, se essa conversa não é muito franca, o cliente não dá valor, né? Então, explica para o cliente que é um caso complicado, você está tentando fazer o melhor, e o melhor é ganhar tempo. Por que ganhar tempo? Porque às vezes a parte junta dinheiro, faz um acordo, usa o direito de preferência, quem arrematou desiste, ou quem arrematou decide vender para quem é o mutuário. Então, tudo que a gente cria uma confusão processual gera, né, reações, e podem ser reações positivas, mas deixa claro que não, o caso é difícil e blinda a mente, porque não é que o doutor é ruim ou bom, é que o caso é ruim, viu, doutor? Sim. É porque quando a gente não sabe, né, professor, a gente fica meio que se sentindo responsável. A gente é responsável pelo nosso trabalho, mas não responsável por tudo, pelo resultado, tudo, né, que o cliente fica pressionando. O doutor já me conhece já há um bom tempo, por isso eu sou muito crítico com esses vendedores de curso na internet. Com certeza. Por quê? São pessoas cada vez mais, né? Cada vez mais. São pessoas que nunca deram aula em lugar nenhum, e criam cursos e saem vendendo curso, e o problema é que vicia o mercado. Porque o advogado, ele entra em depressão, achando que a culpa é dele ou dela, porque todo mundo ganha dinheiro, mas ele não ganha como advogado, ela. E o cliente também acha, fala, peraí, o advogado está falando aqui que a causa ganha, que ganha milhões com leilão, que ganha milhões com regularização de imóveis. Esses bandidos, eu chamo de bandidos da internet, né? Muito do Instagram, você vai ver, nem advogado é. Né? Eu sou muito crítico a eles, porque eu acho que é um estelionato muito feio que eles fazem, né? Mexe com o sistema, né? Com o leigo, mexe com os advogados, tudo picareta. Nem advogado é assustador, né? Sim. Professor, então assim, quando eu agora entrar com essa cautelar, eu vou dizer que isso, né, que essa nova abertura de leilão contradiz com o primeiro leilão já suspenso. E aí como é que eu sigo na petição? O doutor informa na petição que já houve a suspensão do leilão na tutela provisória, na tutela antecipada. O doutor pode até copiar e colar esse despacho que suspendeu o leilão. E aí o doutor abre um tópico da medida cautelar. Como ocorreu de forma magnífica a decisão que suspendeu o leilão, não pode agora ter uma decisão contraditória no sentido de permitir um leilão. Uma vez o que se discute é muito sério, é um vício grave, irreparável. Né? Então, o doutor vai fazer uma conexão com a decisão que já ocorreu. Vai colocar na cabeça do juiz e falar, se você decidir de forma contrária, não suspender esse leilão, você está em contradição com a sua própria decisão. Entendeu, doutor? Na verdade, quem concedeu a suspensão foi o tribunal, graças a Deus, porque esse juiz aí não vai conceder nada, ele só concede para outra parte. Entendi. É gritante. Mas a fundamentação é a mesma. O doutor vai falar que é uma decisão conflitante com a decisão do Poder Judiciário de segundo grau. Bate nisso. Tá. E aí o doutor não esquece de abrir um tópico, né, falando do pré-questionamento. Porque o doutor precisa criar matéria recursal. Como o doutor já me falou aqui do juiz de primeiro grau, que é meio sem vergonha, né, para não falar outra coisa, Sim. vamos criar uma tese recursal porque a gente consegue ganhar de novo no agravo, né, se precisar. Isso que eu ia perguntar, professor. Aí já conhecemos o contexto, né? O juiz também é direcionado. Aí ele recebe a cautelar, indefiro a cautelar.
E aí, professor, como eu me preparo para Aí, fazer um aí agravo? o doutor vai fazer duas coisas. Vai fazer a peça de reconsideração, faz essa peça, independente dessa peça, não vai interromper, não vai suspender prazo, nada. Faz essa peça e protocola. Mas de forma imediata faz o agravo do instrumento. Porque o doutor está o quê? Está forçando uma decisão do juiz com essa peça, com essa medida cautelar, e forçando essa decisão do juiz, o doutor consegue agravar, né? Então a estratégia é muito boa. No agravo, o que o doutor vai fazer? Vai bater de novo na conexão, que o tribunal já suspendeu, que não pode agora deixar de suspender. Porque se deixar, cai em contradição com a primeira decisão. A mesma tese. A mesma tese. Mesma Tese. Tanto é que a tese é a conexão, né? Conexão. Tem até um nome, né? Conexão, conexão deliminar. Conexão deliminar. Por quê? Tá pedindo lá foi uma tutela antecipada. Aqui é uma medida cautelar. Se eu decidir de forma contrária, ambas são tutelas provisórias. Então está ocorrendo uma desconexão com a liminar, né? Com o efeito liminar. Professor, realmente isso aí vai ser muito bom, porque a cautelar já vai forçar o juiz a decidir, e é lógico que ele vai negar, né? Porque a gente já conhece o contexto. Aí sim eu capricho no agravo, né? Isso. Vai ser... E o doutor está usando a estratégia correta, porque o doutor está forçando, né, o juiz decidir, e ele decidindo uma decisão interlocutória, forçou a decisão, o doutor está abrindo chance, oportunidade para fazer agravo, né? E, professor, assim, agora que, por exemplo, né, esta leiloeira já colocou um valor próximo do imóvel avaliado, né? Ela colocou 10 mil a menos. E aí, por exemplo, estamos me preparando aqui para um afrontamento aí da decisão do juiz de primeiro grau. Aí, vamos dizer, além de alegar a mesma tese, professor, no TJ é possível aí no final o que eu posso requerer? O fim do leilão, porque na verdade a minha cliente deve, né? Mas lógico, ela não deve tudo o que ela está sendo executada. Hoje o doutor consegue conduzir o processo suspendendo, né? Suspendendo o leilão, porque o caso é grave, então existe uma nulidade. Mas o pedido, né, final, o pedido principal no final é realmente a nulidade do leilão. Ou seja, se ocorrer o leilão ou não ocorrer, gerou a nulidade. Por isso, no pedido dessas ações declaratórias de nulidade, o que tem que constar, doutor? Isso é importante. Tem que constar a nulidade do leilão ou do procedimento do leilão, viu? Do CETAM, né? Ou seja, de todo o procedimento do leilão. Aí tá. Peço a nulidade, professor, mas eis a questão. Como a minha cliente ainda deve, por isso que está esse desgaste, sabe, professor? A gente vai e suspende. Aí o exequente pede para reabrir. Aí eu vou lá, entrar com a cautelar. Aí é claro que eu já conheço esse juiz aí, ele vai dizer indefiro. Maravilha, vamos interpor o agravo. Aí lá temos, né, o agravo de instrumento e caso, ainda bem que a minha cliente tem a JG, aí eu, né, numa necessidade, eu interponho um agravo interno, né? Mas eu já posso, essa é a minha pergunta, professor, eu já posso no requerimento pedir para que o tribunal faça vender o leilão a preço de mercado? Como é que fica? Não faz, na verdade, doutor, o que nós vamos conseguir fazer é ganhar tempo. Nessa situação que o doutor está advogando, só dá para ajudar o cliente a ganhar tempo. E aí, ganhando tempo, ele pode fazer acordo, ele pode tentar ganhar tempo para tentar exercer o direito de preferência e tentar arrematar ele, o imóvel, ela. Mas é a única coisa que a gente pode fazer de fato. Não tem mais o que fazer, né? Nós não vamos conseguir evitar o leilão. Nós vamos conseguir ir suspendendo, cancelando o leilão. A hora que tiver a decisão definitiva, nós vamos usar esses argumentos de suspensão no recurso de apelação, né? Mas de fato não vai impactar não ocorrer o leilão. Uma hora vai ocorrer, né? Certo. Até, professora, já está há tempo a minha cliente me perguntando assim, ela tem compradores, tá? Mas é que os imóveis estão averbados, né? Então, quando um comprador se interessa por um imóvel e vai lá no registro de imóveis e vê que tem uma averbação, ele desiste, né? Aí a minha cliente
E eu já, por várias petições, já tentei também, olha, já tentei conciliação, professor, já tentei tudo. Olha, o comprador faz um depósito, aí eu peço a remoção da verbação, tudo. Não aceitaram, professor. Eu vejo que depois, né, até nós temos que fazer um livro aqui bem completo, que o professor conhece. Tá, muito bem, ganhamos tempo, interpomos agravo, tudo tá. Depois, aí, será que aí compete a executada que deve apresentar uma proposta para o juiz, como ela já está apresentando? A estratégia na ação declaratória de nulidade de leilão é ganhar tempo, né? Ganhar tempo porque a pessoa não tem que desocupar, não vai pagar aluguel, força um acordo, né? Diretamente existindo uma audiência de conciliação ou por fora, se tem outro advogado no meio, é feita a proposta por e-mail. Enquanto não perder a posse, a pessoa tem várias vantagens, né? A vantagem é ganhar tempo, não pagar aluguel, comercial, residencial, a oportunidade de fazer acordo, porque está em discussão, mas tem que deixar muito claro isso na cabeça do cliente, porque senão ele acha que fez a ação, acabou, não vai ter mais leilão, eu vou ter que pagar nada, e o povo é assim, né? O ser humano é assim, o ser humano é complicadíssimo, né, doutor? Sim. Então aí eu devo, depois do recurso lá, que vem tempo tudo, aí eu posso pedir uma audiência de conciliação, por exemplo? Pode. Nessa peça que o doutor vai fazer, o doutor pode pedir uma audiência de conciliação, mesmo que é uma medida cautelar. Pode ser feito o pedido de audiência de conciliação, não vai impactar, não vai atrapalhar. Se o doutor quiser, é uma oportunidade, né? Até para acabar logo com isso, professor. Porque, olha, tá muito desgastante. Né? Agora o que o doutor pode... Não, essa advocacia, ela é muito rentável, só que ela é muito desgastante, doutor. O doutor falou tudo, é muito desgastante. Porque o nosso cliente, ou é quem quer entrar no imóvel, então ele está ansioso para entrar, ou nós temos o cliente que não quer sair, então ele está ansioso para não sair. E são casos que muitas vezes não dá para a gente atuar, a gente não tem respostas rápidas, né? Então é uma advocacia sofrida, eu falo. Rentável, mas sofrida. Tá. Então, assim, ó, eu posso tranquilamente, no que eu apresentar a cautelar, eu abro um outro tópico. Olha, existem compradores interessados, eles estão disponíveis a fazer um depósito em juízo, em troca a exequente pode autorizar, né, o cancelamento da verbação de um imóvel. Isso aí a gente está lutando a tempo, né? É possível, né, professor? É possível. Agora, uma dica de ouro também, não sei se o doutor lembrou, mas o doutor pode fazer a verbação premonitória. Por que eu falo isso, doutor? Porque uma coisa é a gente jogar diretamente para suspender o leilão. Tá dando super certo a estratégia, tanto é que o doutor já conseguiu. Mas outra coisa é a gente desmotivar quem vai dar o lance, né? Então, se o doutor conseguir, via pedido, faz uma petição, só que aí teria que ser uma petição separada, ou fazer direto no cartório. Tem essa opção, a gente não depende do judiciário para isso. Podemos fazer uma verbação premonitória via requerimento. Mas o doutor conseguindo fazer uma verbação premonitória via requerimento ou via pedido ao juiz, poxa, a gente vai sujar a matrícula. A verbação premonitória é para fazer constar essa ação declaratória de nulidade na matrícula do imóvel. Se o doutor conseguir sujar a matrícula, meu Deus do céu, 1-0, hein? 1-0 já tá, porque o doutor já levou a liminar, a tutela antecipada. Mas se o doutor conseguir fazer isso, desmotiva quem vai fazer a arrematação. As pessoas que vão fazer a arrematação, que estão interessadas, elas ficam desmotivadas, né? Ficam receosas, principalmente quem não é da área. Vai olhar a matrícula e fala, opa, tem uma ação de nulidade de leilão, eu tô fora, eu vou para outro imóvel, não vou arrematar ou comprar esse imóvel não, entendeu? Mas aí é que tá, professor, a exequente já averbou as duas matrículas. A verbação que eu falo é da ação sua, da sua ação de nulidade, né? Uhum. A sua ação de nulidade, ela vai ficar averbada dentro da matrícula do imóvel, entendeu? Uhum. Olha, esse herdeiro, deixa eu ver se eu entendi, a minha própria cliente pede a verbação dos dois imóveis dela. A sua cliente que está pedindo a nulidade do leilão, o que ela vai fazer? O doutor vai fazer para ela, né? Vai pedir no judiciário, vai fazer uma petição, requer ao juiz que seja expedido o mandado judicial e enviado o cartório para que seja feita a verbação dentro da matrícula objeto desse imóvel, que existe uma ação de nulidade. Ou seja, você vai gerar uma publicidade dessa ação que você fez. Entendeu agora? Entendi. Entendeu? Isso pode ser feito de forma via requerimento. O doutor vai sozinho no cartório e faz o requerimento. O cartório vai pedir uma certidão
de breve relato para fazer isso, né? Então o doutor pode até se antecipar, pede uma certidão de breve relato, que é um resumo do processo. Essa certidão de breve relato é pedido no site do TJ, né? O resumo do processo dessa ação que o doutor fez. Aí pega essa certidão e vai no cartório e faz o requerimento, pede a averbação premonitória. Isso chama requerimento de averbação premonitória. Ou, se o doutor quiser, o doutor pode fazer dentro do processo, pedir para constar na matrícula a averbação premonitória. Isso é muito interessante, doutor, porque desmotiva, né? Desmotiva de fato as pessoas comprarem o imóvel no leilão, né? Arrematarem o imóvel. Entendeu? Certo. Agora entendi, porque o espírito da coisa é realmente averbar no sentido de que existe uma ação de nulidade ajuizada pela própria executada, né, que, né, está, enfim, se defendendo, né, da extorsão da exequente. Seria isso, né, professor? Porque olha que interessante, vai constar na matrícula do imóvel que existe uma ação declaratória de nulidade em andamento do leilão. O mutuário, né, se a gente não conseguir a suspensão do leilão de novo, o mutuário, de certa forma, ele ganhou um ponto positivo. Porque quem tem interesse em arrematar esse imóvel, a hora que for checar o edital e depois a matrícula, vai ver que tem uma ação declaratória de nulidade em andamento. E aí não é todo mundo que quer se arriscar a arrematar esse imóvel. Então muitos vão desistir, vão falar, opa, deixa eu ir para outro, isso aqui é fria, entendeu? Com certeza, professor. Olha, isso é uma dica de ouro mesmo, porque aí me vem uma pergunta que o professor já sabe a resposta. Uma vez passando tudo isso, como ficam os juros? Como fica o exequente? Quais são as opções que ele tem se ele quer tanto receber? Como é que fica? Na verdade, o exequente, já aconteceu aqui no escritório, um imóvel lá de Brasília. Nós conseguimos suspender uma vez, conseguimos suspender duas, acho que foram 4 vezes a gente conseguiu suspender. Chegou uma hora, a parte perdeu a paciência, então a parte pediu a penhora de um outro bem. E era o que a gente queria, porque tirou o foco dali e foi para outro. Então virou um imbróglio, virou uma confusão e aí conseguiu fazer acordo, né? Depois de um certo tempo conseguiu fazer acordo. Então talvez o doutor já conseguiu uma, não é difícil conseguir duas, né? 2 suspensões do leilão. Então está no caminho certo, né? Hoje o que resta para nós é conseguir suspender o leilão um por um, até onde der, porque a gente fazendo isso a gente consegue ganhar tempo. Ganhando tempo, aumenta a possibilidade de acordo, desmotiva quem vai arrematar, se for realmente a leilão. E é isso que o cliente precisa entender, né? Sim, com certeza. Doutor, nós que não queremos mais dor de cabeça, a gente não tem mais idade para isso, tem que ser claro, falar para o cliente, você não está contratando o salvador da pátria, você está contratando um profissional que te respeita, que vai fazer tudo do melhor jeito possível, e vamos tentar ganhar tempo, que é o que resta, porque se não explica isso, doutor, as pessoas confundem, acham que o doutor vai sair uma decisão, olha, você não precisa pagar nada e também não vai perder o imóvel por leilão, né? Tem isso, né? Eu, professor, já tinha acertado meus honorários com ela já pagou tudo, e aí a outra parte é em caso realmente de um êxito, num acordo, né? Que é isso que eu vou lutar, professor, porque olha, tá nesse círculo vicioso aí, tá essa corrida dos ratos aí, isso já desgastou, né? Então agora a gente tem que ir para um outro caminho, fazer o exequente forçar, porque se o exequente continuar extorquindo, aí enfim, aí ele já tem prova bastante, né, para alegar a litigância de má-fé dele, e vamos lá. O doutor está fazendo um trabalho bonito, prova disso que já conseguiu suspender um leilão, não é fácil. Para suspender um leilão tem que ser bom, tem que ser porreta, igual o doutor porque senão não tinha conseguido, não tinha mesmo, verdade, doutor. De cada 100 casos de usucapião, 15, 20, né, 20 situações a gente consegue suspensão. Então o doutor arrasou, foi porreta. Obrigado, senhor. Agora o caso é difícil, o caso é ruim para cliente, por quê? Porque é uma situação que não tem muito o que fazer. A nossa estratégia é a única que nós temos, e o doutor está fazendo muito bem isso, é ganhar tempo, suspendendo leilão por leilão, né? É um dia de cada vez. Ganhando tempo e suspendendo os leilões, isso é interessante por quê? Porque a gente consegue forçar um acordo, uma hora a parte perde a paciência e vai para outro imóvel, se acontecer isso, ótimo, né? Então, é o que tem para hoje, é o que tem para fazer, não tem outro meio, né? Certo. E professor, aproveitando sobre essas ações,
Ano passado, eu havia cobrado R$ 4.000, eles pagaram direitinho. É essa a média que se cobra numa ação de leilão? Não, na verdade as ações de leilão, ações que possam suspender o leilão, cancelar o leilão, nós vamos conseguir isso com a ação declaratória de nulidade de leilão, nós vamos conseguir isso muitas vezes com embargos de terceiro ou uma ação anulatória, né? São as 3 ações que nós usamos. Hoje é cobrado de 10 até 20 mil reais, que é o valor cobrado. O doutor ele foi muito parceiro, generoso. Foi porque é caso complexo, não é fácil, não é qualquer advogado que atua. Muita gente cobra e acaba não fazendo nada. O doutor cobra e faz, que eu sei, cobra, faz, estuda, quebra a cabeça. Então o doutor foi generoso sim, viu? Foi bem generoso. Professor, sabe qual é o problema? Enfim, por falta, tenho certeza que foi falta de conhecimento minha. Claro, eu tenho que aumentar o valor das minhas ações, mas aí as pessoas não entram mais em contato. O que eu faço? Isso é normal, viu, doutor? É normal, qualquer um passa por isso, a gente... aquela ansiedade, a gente precisa trabalhar, precisa pagar as contas e a gente acaba passando um orçamento menor, né? Mas tem que passar o orçamento correto, justo, né? Então, as próximas ações é cobrado no mínimo 10 mil, né? Mas é uma fazenda, uma grande área, um imóvel de luxo, ou seja, um imóvel acima de 500 mil reais. O valor já é de 15 a 20, né? Passou de 1 milhão, o valor já é 25 a 30. Então, tudo depende, né, conforme o valor do imóvel. Se for cobrar conforme a tabela da OAB, é cobrado 10%, de 5% a 10%, né, do valor do imóvel. A tabela da OAB é ilusória, né? Ou ela é muito superior ou muito inferior. Mas tem que deixar claro, tem que ser firme. O que o doutor pode fazer para ajudar o cliente, e eu faço muito, é parcelar, né? Ajudar. É uma forma de ajudar. Parcela no cartão, parcela no boleto. O doutor pode fazer isso e deve. É uma forma de ajudar o cliente. Mas não deixe de cobrar o valor justo, viu? Porque a responsabilidade, bem cobrada ou mal cobrada, é a mesma, viu, doutor? Exatamente. Falou tudo, professor. A cobrança é a mesma. É a mesma. Na hora que o doutor perder a ação, e é uma ação que a tendência é perder mesmo, porque é uma ação que o objetivo é ganhar tempo e não ganhar o pedido definitivo, né? O cliente esquece do que foi falado, foi combinado, foi tratado, foi orientado. Ele vira a cabeça e vira contra o doutor, né? O culpado da história é engraçado. A pessoa esquece que não pagou IPTU, esquece que não pagou condomínio, esquece que não pagou uma dívida, uma reclamação trabalhista, e aí o culpado é o doutor. Mas isso é normal, viu? No começo, né? Eu ficava chateado. Não fico mais, porque o doutor sabe o profissional que é. Por que o doutor está aqui comigo fazendo uma mentoria? Porque o doutor é diferenciado. O doutor é correto, é do bem, né? Então o doutor sabe quem o doutor é. Uma pessoa do bem, uma pessoa decente. Então, o que pensa ou deixa de pensar do doutor, ainda mais se for um pensamento fora da realidade, fica à vontade, né? Fica à vontade, o Brasil é muito grande, tem muita gente que vai confiar no trabalho do doutor, viu? Com certeza. Professor, sabe as respostas, professor. Eu falo isso porque eu quero o teu bem, você tem um amigo aqui, e a advocacia tem que ser prazerosa, ela tem que vir para te ajudar a viver bem, realizar sonhos, ajudar as pessoas. Agora, o que a gente escuta de errado, né? Besteira, desconsidera porque tem que pensar assim, a pessoa está com problema sério, né, perdendo a casa dela, então ela está fazendo já confusão mental, né, ela esquece das coisas que foram combinadas, né? Sim. Professor, para concluir, muitos clientes me procuram sobre aluguel, né, que o imóvel está ruim, o locador não vai arrumar, a imobiliária está cobrando. Normalmente essa ação é a revisional de aluguel ou arbitramento de aluguel? Nas ações locatícias, nós temos, né, a despejo revisional para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, tem a ação de consignação de pagamento e tem a famosa, né, também uma ação interessante, a renovatória. Nesse caso, o ideal é mandar uma notificação extrajudicial ou uma notificação judicial ou também faz uma ação de obrigação de fazer. Se o inquilino não está fazendo reparos no imóvel, é obrigação de fazer. Tá. E professor, assim, essas ações em média, também, precificação, seria o quê? De 5 a 10 mil reais? Como seria? Ações locatícias, a média é 10 mil reais, a média dessas ações. Quando se trata de valores de aluguel, normalmente de 5 a 10 aluguéis. Tá. Bom saber, professor, porque, olha,
povo xarope mesmo, a maioria só quer preço, aí depois quando sabem do preço caem fora. Bom, tem que olhar para o outro lado agora, né? Me livrei de uma porcaria, né? Porque o cliente mesmo vai querer pagar. E doutor, é melhor, doutor, ter uma carteira menor de clientes, mas pessoas que confiam no doutor, paguem os honorários direitinho. Cliente ruim, tá cheio. Não queremos isso, não merecemos isso. Cliente ruim, amigo ruim, aluno ruim, todo mundo fora. Vai com Deus, como diz o Silvio Santos, mas vá para lá, oi, né? Com certeza. Com certeza, professor. Olha, eu fico consolado, professor, porque eu estava assim, muito... e a gente vai aprendendo, professor. Falou tudo, tem que canalizar essas emoções. Mandar embora essa parte ruim aí, explicar direitinho para o cliente o que está acontecendo e isso aí, no final, né, é forçar desde agora um acordo. Né? Porque eu me lembro que quando eu assumi o caso, eu pedi uma audiência de conciliação e a parte exequente entrou em contato comigo. Né? Mas aí eles começaram a crescer o olho, queriam mais e mais, mas não é esse valor. Né? E aí começou a briga. E outra coisa, eu tenho certeza que o doutor foi muito claro. É uma ação para a gente ganhar tempo, né? Eu vou fazer, claro que a gente quer ganhar a decisão final, mas é muito difícil, é muito complicado. Poxa, então a pessoa escutou, o doutor foi honesto, foi correto, né? Agora, depois da errada decisão definitiva, quer botar a culpa na gente? Não. Seja homem, seja mulher e assuma a culpa, né? É claro que ninguém perde a casa porque quer, ninguém deixa pagar a prestação porque quer, mas as coisas acontecem na vida e a gente, mesmo fazendo errado, a gente não pode deixar de assumir, né? Então, limpa a mente, viu, doutor? Blinda, porque senão destrói a nossa vida particular, porque você entra em depressão, entra num desgaste emocional grande, que você desiste da profissão. Não pode não. O doutor tem que entender que o problema é do cliente, a gente está aqui para ajudar, nós somos meios, né? Ou seja, tentativa. Nós não prometemos nada, senão a gente fica louco. Eu tive um caso aqui que a cliente me procurou, totalmente educada, e depois que perdeu o imóvel, já mudou a conversa, né? Só que, poxa, foi feito um discurso real, sincero, que era um caso que já estava perdido. Era mais de 3 anos sem pagar condomínio. Aí que né? Em frente à praia, ou seja, o que quer? Na verdade, está inventando, está procurando um culpado para substituir, mas não vem com essa não. Aqui a mente é blindada, pode vir que volta. Exatamente, professor. Olha, fico muito feliz aí pelas sábias palavras do professor e com certeza uma coisa que eu vou levar muito a sério daqui para frente é a precificação, porque até hoje, professor, eu ia malhando assim com medo de perder o cliente, mas olha, eu estou sentindo na pele quanto é que custa cobrar barato, né? E vou falar uma coisa, quanto mais o doutor ajuda em relação a diminuir os honorários, mais o doutor vai encontrar clientes ruins, dor de cabeça, o doutor cobra uma ação de 15 mil, o doutor cobra 3, 5, é o cliente que não vai pagar os 5, é o cliente que vai infernizar, é o cliente que vai na OB, que agora é assim, né? Eu vou na OB, eu gosto quando vai na OB, porque aqui no escritório a gente é honesto, correto, faz tudo certinho, então foi na OB a reclamação, é certeza que é improcedente. Eu meto o processo de indenização e ganho, né? Graças a Deus foram poucas vezes que aconteceu isso, pessoas mal intencionadas, foram 2, e eu ganhei ações, uma ganhei 15 mil e a outra ganhei 5. Então, quer fazer maldade? Faz, que aí também vai, né, toda ação gera uma reação. E a gente tem que ser forte nesse sentido, porque uma pessoa faz isso com o advogado, imagine com o pedreiro, com o porteiro, né? Não estou falando que a nossa classe todos são honestos, tem muito picareta, mas não é a nossa classe, é na medicina, é na contabilidade. Mas vamos ser um pouquinho humano, né? E saber que eu contratei um advogado para ele tentar resolver. Não dá para ter certeza, né? Então, tem muita gente ruim no mundo, né? Mas o bem sempre vence, né, doutor? E com certeza. É o que eu sempre assisto nos seus vídeos, professor. Olha, estuda que a vida muda. É bem por aí mesmo. É isso aí mesmo. Tô aqui, tá? Qualquer coisa, você conta comigo. Olha, professor, muitíssimo obrigado aí pelas sábias palavras. Já me abriu os horizontes, né? E vamos com tudo, professor. Muito obrigado mesmo. E fica com a cabeça tranquila, fique em paz no coração, porque o doutor fez tudo muito bem feito. Se não fosse bem feito, não tinha nem conseguido a tutela para suspender o leilão. Olha como trabalhou, arrasou. Né? Então, vamos lá, vamos respeitar um pouquinho, né? Isso aí, professor. Obrigado. Tá bom? Fique em paz, coração leve, tá? Professor. Tchau, fica com Deus. Um abração. Tchau, Qualquer coisa eu tô aqui. Mentoria para isso. Tchau.